tarde, são 17 horas do dia 21 de junho e o Trilhas da Democracia dialoga sobre as relações entre o governo Lula III e o Parlamento brasileiro, né? Seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal. Junto a mim, como de hábito, o advogado, assessor jurídico do Movimento Sindical Cultista, Normando Rodrigues. Tudo bem, Normando? Tudo bem, Marco? Vamos para mais um Trilha. E dessa vez a gente debatendo um caminho que parece não ter saída. Nós estamos esperando o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Berzoini. No momento em que ele aparecer, imediatamente ele será conduzido aqui ao nosso estúdio virtual. Normando, chamando a atenção, avisando a nossa audiência que esse programa por estar sendo ao vivo, todas poderão enviar suas mensagens, seus comentários, suas perguntas, que serão lidas, são muito bem-vindas nesse nosso diálogo. Normando, eu me lembrava do fatídico dia 17 de abril de 2016, que foi a votação da admissibilidade do processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, aquele circo dos horrores, né? E eu me lembrava que, logo depois de terminada a votação, a primeira coisa que me veio à mente, excluído a tristíssima fala daquele que viria a ser, a horrenda fala daquele que viria a ser presidente da República, Jair Bolsonaro, né? Eu me recordava da quantidade de vezes que os deputados que votavam favoravelmente à admissibilidade do processo de impeachment faziam referência à sua família, na justificativa do voto, né? Faziam referência à sua família, à sua cidade, à sua religião e a ideia de pátria, né? O discurso verde-amarelismo, ou seja, se falava, quer dizer, essas falas expressavam a força que ainda existia do poder local, quase como se fossem vereadores federais. Essa era uma expressão muito utilizada, deixou de ser utilizada, mas continuam sendo os nossos deputados, em boa parte, vereadores federais, muito em função do orçamento secreto, e a gente vai falar sobre isso nesse programa. Então, se fazia referência ao poder local, ao poder familiar, né? Quer dizer, essa tradição familista da nossa política, e a força impressionante com que pastores, né, deputados vinculados às diversas religiões, mas particularmente do campo neopentecostal, a força que esses elementos demonstraram naquele momento do dia 17 de abril. Como é que tu avalia essas falas naquele contexto? Já se passaram 9 anos, já houve 2 eleições, né? E a gente está em meio ao segundo legislativo que foi eleito a partir daquele processo de impeachment desde 2016. Como é que tu avalia a presença desses elementos naquele momento? Não é que tenham nascido naquele momento, evidentemente, mas naquele momento parece que expressou quase como um suprassumo, né? Esses elementos que fazem parte da história brasileira, fazem parte da política brasileira, da política institucional. Como é que tu avalia, passados 9 anos daquele processo, que ainda deixa marcas feridas muito abertas na nossa vida política, como é que tu avalia esse conjunto de elementos passados 9 anos na nossa política institucional? Por favor, Norman.
Então, Marco, primeiro de saída um registro, aquela legislatura especificamente que aprova o impedimento da presidenta Dilma, e aprova não só numa vaga de antipetismo muito forte, e de antissocialismo, e de anticomunismo, mas também com uma misoginia muito significativa, né, que teve reverberação nas grandes emissoras, na grande mídia em geral, a mídia hegemônica usou da misoginia largamente contra a presidenta, né? Aquelas falas, aquele show de horrores, como você bem disse, na votação do impedimento, retrata, naquele momento, a pior legislatura da história da República, né? Era aquela legislatura pior da história da República. Foi superada pela subsequente, né? Pela eleita em 2018, junto com Bolsonaro. E aí a gente precisa fazer do porquê que foi superada. E foi ainda piorada pela atual, né? Nós vivemos as 3 últimas legislaturas a decadência do poder legislativo e a captura do poder legislativo pelo Brasil profundo, digamos assim, que nunca teve fora da política, mas que teve, em determinado momento, eclipsado pelo fortalecimento das instituições, né? O Brasil que sai da ditadura em 1985 é um Brasil que está travando as grandes discussões, os grandes debates políticos por bastante tempo, né? Apesar de todo o coronelismo, neocoronelismo da Arena antiga, que era o partido da situação da ditadura, e apesar da sempre presente direita rural, agrária, escravocrata e reacionária. Mas em que a gente pode dizer que é pior ou melhor? Eu acho que um bom termômetro para a gente medir se chama complexidade, né? Sem dúvida nenhuma que a sociedade brasileira é uma sociedade plural, diversa e bastante complexa na sua formação política, na sua estratificação de desigualdade social e no seu dinamismo econômico, né? Não estou justificando a desigualdade, muito pelo contrário, mas há que reconhecer que essa sociedade é extremamente complexa. E essas legislaturas, esses corpos legislativos, são ruins na medida em que deixam de representar essa complexidade, na medida que tentam apreender a realidade brasileira numa visão de mundo muito simplista, né? Simplista do ponto de vista do interesse dos representantes do agronegócio, simplista do ponto de vista do interesse das religiões neopentecostais, simplista do ponto de vista do interesse dos militares e da bancada da bala, que acham que armar a população e que o dedo e o chumbo resolvem tudo. Então, essas legislaturas, por simplistas que são, né, por sua visão tacanha da realidade, por sua incapacidade de retratar a complexidade da sociedade, vão se distanciando da grande política, passam a praticar apenas a política comezinha, a politicagem do interesse imediato, e assim fazendo não representam a sociedade, representam os seus respectivos bolsos. Vejo dessa forma, né, esse afastamento, esse divórcio entre a representação parlamentar e o Brasil. Agora, tem muito para a gente falar sobre esse Brasil profundo. Normando, para além de todas essas características que eu havia enumerado nos discursos do dia 17 de abril de 2016 e dessa falta de vinculação entre a complexidade da sociedade brasileira e a sua representação política, um elemento novo entra na vida política institucional brasileira a partir daquele momento, né?
na minha adolescência, no início da minha juventude, havia um político que representava bem essa ideia de uma ideia de segurança pública, uma ideia de tratamento dos direitos individuais por meio da institucionalização da pena de morte. Estou pensando aqui de Amaral Neto, o repórter. Né? Então, Amaral Neto, houve um tempo em que Amaral Neto era uma espécie de figura emblemática primeiro da Arena, PDS, né? E conseguia canalizar todos esses discursos que eram discursos de afronta aos direitos humanos. E nas últimas 2 legislaturas, a quantidade de representantes eleitos, particularmente na Câmara dos Deputados, mas também, de alguma maneira, no Senado Federal, que trazem esse discurso, que é o discurso da bala, né? Que é o discurso da necessidade de ampliação dos níveis de repressão policial junto à sociedade, junto aos setores mais precarizados da sociedade brasileira, tornou-se alguma coisa impressionante. Né? Se a gente pensa das discussões que são feitas na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, né? É um retrato, né, de como, da multiplicação de Amarais Netos que aconteceram na política brasileira. Você vê da mesma maneira de como também, para além do que você falou, né, dessa não representação da complexidade, um hiperdimensionamento uma hiperrepresentação de setores que existem na sociedade brasileira e que defendem esse ponto de vista, mas que acabaram se expressando, deixando toda a vergonha de lado e se demonstrando de maneira clara na Câmara dos Deputados? Marco, 20 anos atrás eu escrevia considerando que virou moda, a frase era exatamente essa, me desculpem o baixo escalão, mas virou moda ser escroto. Porque 20 anos atrás, a mídia que travava a oposição ao PT, ela forçava uma visão de mundo igualando o socialismo e os direitos humanos à bandidagem, né? Isso, como você bem lembrou, na época do Amaral Neto, estava restrito ao eleitorado de extrema-direita e aos seus representantes folclóricos. Então, a gente tinha o vereador Sivuca, que sempre tem um policial civil, matador, e que sempre tentou, né, se eleger deputado federal, nunca conseguiu, com o lema... Salvo engano, bandido bom é bandido morto. Né? Isso, era o lema do general Sheridan, lá na guerra contra os índios, da expansão do capitalismo americano na década de 1870, né, que ele trouxe para bandido bom e bandido morto. E a gente, de brincadeira, pode aplicar para um monte de outra categoria. Mas era isso, era folclórico, era restrito. O próprio Bolsonaro, quando vereador, que era um bandido, né, um pária expulso do exército por terrorismo e por indisciplina, e por corrupção no Exército, é bom que se diga, né? E esse pária, ele vai regimentando seus seguidores dentro de uma bolha folclórica. Mas a mídia criou o ambiente para isso, né? A mídia hegemônica, aliado e explorando o fenômeno do crescimento da insegurança pública decorrente, aí é um fenômeno que se retroalimenta, decorrente de uma política belicista de enfrentamento do crime organizado nos grandes centros. Se a gente lembrar o segundo governo do Leonel Brizola no Rio de Janeiro, era o governo em que o governo do Estado estava denunciando, né, a abordagem belicista, militarizada do crime organizado e tendo políticas eficazes de expansão de direitos sociais para conter o crime organizado. De lá para cá, o grande Rio de Janeiro, palco, né, representativo dessa política no Brasil,
ele foi tomado por uma concepção de enfrentamento do crime organizado que é de guerra em zona urbana, assumir a responsabilidade pelos danos colaterais, as balas perdidas, as vítimas inocentes, e continuar com armamento pesado, com fuzil de assalto, com lança-rojão, como se tivéssemos numa guerra em larga escala. Tudo isso levou à morte de inocentes e tudo isso levou à expansão do crime organizado geograficamente. Agora, é muito curioso como o Estado alimenta essa fascistização. E quando eu digo Estado, as máquinas semi-autônomas das polícias militares, tendo sua própria lógica de vender a ideologia de extrema-direita e de enfrentamento bélico, né, do crime organizado para se auto-justificar, e isso independentemente da vontade de muitos governadores, como a gente percebe, não só no Rio, mas em São Paulo, na Bahia, e em várias situações. O massacre de Carandiru foi um grande recado num fim de semana de eleições, né, que a PM de São Paulo mandou aos seus, em tese, controladores, em tese, seus comandantes. E essa lógica tem uma dinâmica que faz com que hoje você tenha uma distorção em que as patentes viraram nomes. A patente que é do Estado, a patente não é da pessoa, a patente é atribuída pelo Estado, né? O sujeito não se chama coronel, tenente-coronel, major ou capitão. No entanto, essas patentes se incorporaram a nomes e passaram a ser uma dignificação na disputa eleitoral, né? Se a gente passar uma limpa na Câmara dos Deputados hoje, dá para tirar uma extração significativa de militares e com planos de ampliar a bancada militar, que é a bancada por essência da bala, né? Isso é muito preocupante. Isso tudo aconteceu, repito, à revelia do controle civil dos militares, e aí também o Exército é responsável por isso, e há que se recuperar o controle antes que a gente mergulhe de cabeça na barbárie. Mas, como eu disse, a barbárie ela se autoalimenta. Ela é vendida, propagada, anunciada, a questão da segurança pública como o principal problema do país, e aí o cidadão mal informado tende a cair, né, mais facilmente presa da direita que vende a proposta da bala, do enfrentamento. Agora, sempre esteve aí, né? Ela ganhou, foi o seu momento político. E, Normando, é importante lembrar que já se vão 40 anos do início da utilização de uma expressão repetida até os dias de hoje, que é direitos humanos como direitos de bandidos, né? Que foi empregada e caiu no senso comum, né? Começou a ser empregada como uma forma de neutralizar os avanços que haviam sido desenvolvidos, né? No campo exatamente da defesa dos direitos humanos, contra aquilo que se fazia contra os que se encontravam presos durante a ditadura militar e até mesmo contra os presos comuns, né? E isso conseguiu neutralizar e colocar uma etiqueta naqueles defensores de direitos humanos, né? Como sendo, na verdade, defensores do pior setor da sociedade brasileira, que é uma forma de você neutralizar, como eu disse, mas também de reduzir, né, qual é o significado contemporâneo de direitos humanos, né? Então isso acabou fazendo com que as lutas pelos direitos sociais, as lutas pelos direitos políticos, a luta pelo amplo campo do direito à diversidade acabaram sendo excluídas do entendimento que esse senso comum faz sobre o que sejam os direitos humanos. E nessa esteira, muito bem lembrado, tanto você falou do segundo governo Brizola, mas também no primeiro governo Brizola, já se escolhia esse campo de batalha ideológica, né, para se fazer oposição ao governo Brizola, que é o governo de Darcy, foi o governo de Maria da Linhares, foi o governo de Abdias Nascimento. Então, que é exatamente esse
e que foi evidentemente utilizado pela grande mídia, pela mídia corporativa e pelos políticos de direita. Então, a mídia corporativa e os políticos de direita escolheram esse campo, que foi o campo da segurança, né? Para fazer oposição e destruir esse governo, que foi um governo transformador, reformista, de Brizola no Rio de Janeiro. E eu me lembro bem, Normando, eu posso estar enganado, né? A Rede Globo, à época, inventou esses noticiários locais, que não existiam na grade de programação. Existia na grade de programação o Jornal Nacional, não é? Que era o jornal de circulação nacional. Mas aí começaram a se criar esses jornais locais exatamente para se aproximar da população e criar um sentimento de insatisfação em relação ao governador por não ter feito o saneamento numa determinada rua. E se fazia esse acompanhamento que permanece até os dias de hoje. Não é? Então, a discussão aqui é o governo Lula, 3 e o pior parlamento da nossa história. A gente não pode deixar de usar como métrica, elemento de métrica, né, o crescimento do número de políticos com esse discurso de instrumentalização do que seja um projeto de segurança pública. Não é, Normando? Eu acho que, se a gente pensar o parlamento hoje, existem 3 grandes forças, tranquilamente, muitas outras, né, mas para simplificar, 3 grandes forças atuando na deterioração da política brasileira e trazendo aquilo que o professor João César diz que é a captura do cotidiano para a política, para despolitizar a grande política. Dessas 3 grandes forças, a bancada da bala, o agronegócio e os neopentecostais, eles têm 3 mitos fundadores, né, que são muito significativos. A bancada da bala é aquilo que a gente está conversando, ela depende essencialmente de aterrorizar a população e vender para a população como solução fácil, né, a bala. Né? Matar bandido vai resolver, né? Uma polícia que seja mais brutal, mais desrespeitosa com relação aos direitos humanos, que direitos humanos é coisa de bandido, foi o que eles colaram, como você disse, vai ser melhor, né, para o enfrentamento da questão da insegurança pública. O agronegócio tem o seu mito fundador também de que é o setor dinâmico, moderno e empreendedor da economia brasileira, que é tão empreendedor e tão criativo quanto era historicamente a plantation de cana-de-açúcar com mão de obra escravizada no século XIX. Mas ela vende esse mito e de que é ela que coloca comida na mesa do brasileiro, o que também não é verdade. E a bancada neopentecostal vende a história de que o grande problema do Brasil é a crise moral e que nós, se resgatarmos os valores cristãos, da família, da tradição, dos bons costumes, né, tudo vai ser resolvido. É só varrer para debaixo do tapete a comunidade LGBTQIA+, deixar as crianças ignorantes com relação à educação sexual para que sejam presas fáceis de aproveitadores, né, escravizar dentro de casa as mulheres e vai estar tudo resolvido, né, restabeleceu-se a moral e a sociedade está organizada. Esses 3 mitos, eles na verdade são muito poderosos dentro da população marginalizada brasileira, que é a enorme maioria dela. Né? A população, a massa da população brasileira, né, que não conta com direitos humanos no seu dia a dia, e é sempre bom, parêntese, sempre bom a gente lembrar que direitos humanos a gente pode medir em 3 grandes famílias, né? A família dos direitos civis, que protege o cidadão dos abusos do Estado, a família dos direitos políticos, que permite que o cidadão atue sobre os rumos do Estado, e a família dos direitos sociais, que permite vida digna, né? Trabalho, moradia, né? Educação.
saúde pública, saneamento público. Isso são direitos humanos. E é isso que é demonizado por aqueles que querem manter a população escravizada. Normando, a gente está chegando à metade dessa nossa conversa e já tem vários comentários, mas eu vou aproveitar essa tua fala para dialogar com um nosso espectador chamado Paulo Gil, que disse o seguinte, fez o seguinte comentário: pare de falar que é o pior congresso, dê nome aos bois, no próprio cabeçalho, pior centrão e extrema-direita da história. Não contribui com a classe dominante e ou mídia com essa narrativa. Paulo, eu vou me utilizar do que Normando acaba de falar para se definir esse adjetivo que a gente está utilizando do pior congresso. É o pior congresso porque é o congresso que menos defende, garante os direitos humanos nessas múltiplas dimensões que o Normando acaba de dizer. Nós estamos tendo retrocessos no campo dos direitos civis, e a segurança pública é um direito social, mas também é um direito individual, porque quando a polícia entra nas comunidades, não leva nas suas mãos uma ordem judicial, então está havendo uma violação do direito à privacidade, à inviolabilidade domiciliar. É um congresso que patrocina retrocessos no campo dos direitos sociais. Basta ver o que vem sendo feito com as várias contrarreformas em curso, ou então as tentativas de bloquear as propostas avançadas do governo Lula III. É um congresso, é um parlamento que joga por terra a legislação ambiental brasileira. Faltou falar isso, Normando, né? Para além da dimensão dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, a dimensão do direito ambiental. Então, quando a gente fala de pior congresso, a gente está tendo como referência aqui no Trilhas da Democracia exatamente os princípios constitutivos dos direitos humanos, né? Então, eu me lembrei agora de uma professora que sempre que havia debates, deu o CPF. Não, nós acabamos de dar o CPF de quem representa essa qualificação do pior parlamento da nossa história. Berzuini acaba de entrar aqui, eu vou colocá-lo para o ar. Enquanto faço a saudação ao Berzuini, vou fazer a leitura também dos outros comentários que nos chegaram aqui. Eilo, salve Berzuini, boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, Berzuini, tudo ótimo. Estávamos sentindo sua falta. Berzuini, eu só vou fazer a leitura dos comentários que nos chegaram e vou te fazer uma pergunta para trazer você a essa nossa roda de diálogo. Creone Regina Flores, Riffel, deu boa tarde, disse que o governo Lula deve enviar projetos com plebiscito ou referendo, o poder é do povo e por ele deve ser exercido quando seus representantes desvirtuam os objetivos. Ela cita uma série de reformas. Edna Lopes Santo Araújo disse: o senhor de blusa preta, eu imagino que seja eu, né? Tá falando a verdade, não está falando a verdade o que ele fala de Lula. Bom, até o presente momento, eu acho que nós não falamos ainda de Lula, né? E acho que o que eu falasse de Lula, Edna, acho que não te desagradaria, mas de toda forma, não se falou ainda de Lula aqui nesse programa de hoje. Denise manda uma obrigada pela live, um abraço para nós dois, Normando, de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul. Ricardo Albuquerque fala: minha opinião, China, Rússia, boa parte do mundo vivem sem o Brasil, somos mais do que pensamos. Bom, isso é tema, acho que para uma outra discussão. A Denise nos parabenizou pelo que vem sendo discutido até agora.
existe um comentário também da Leci, o povo sem conhecimento suficiente para enxergar o que há por detrás das mentes diabólicas é preso. Bom, vamos ficar por aqui e a gente volta. Vanusa Werneck, boa, Normando e Marco, eu estou aprendendo muito com vocês, os direitos humanos é para humanos de Europa, humanos de direitos que os mais prezaram de direitos eles roubam de nós. Essa expressão humanos de direitos é uma expressão que foi utilizada pela direita, né? Vem sendo utilizada pela direita. Bezuini, eu e Normando conversávamos aqui sobre esse intervalo de tempo, né, que nos separa, são 9 anos, né, do 17 de abril de 2016, né, a votação da admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, e a gente falava aqui de como determinadas características que afloraram ali na justificativa dos votos, né, principalmente, evidentemente, de quem votou favoravelmente, as referências à família, à cidade, a religião, a pátria, e depois falamos aqui do crescimento do número de militares, delegados, policiais, né, levando para dentro do Congresso o discurso da segurança pública, ou pelo menos da forma como eles entendem segurança pública. E de lá até hoje já houve 2 eleições, né? Bezuini, você foi deputado federal durante 4 legislaturas, não é isso? Representando São Paulo, entre 1999 e 2014. Bezuini, isso que a gente colocou como o título desse programa de hoje. Pior parlamento, pior congresso da história brasileira, né? Se justifica, é exagero da nossa parte. Eu gostaria que tu fizesse uma comparação desses 16 anos que você teve no Congresso, na Câmara dos Deputados, com essas 3 últimas legislaturas, para a gente ter certeza do que a gente está falando aqui. Por favor, Bezuini. Boa tarde, Normando. Boa tarde, Marco. Prazer estar com vocês. Eu creio que, de fato, o parlamento brasileiro piorou de qualidade nos últimos anos. Mas é bom lembrar que lá atrás, o próprio Ulisses Guimarães dizia: não está gostando do atual Congresso? Espere o próximo. O próximo será pior. Porque, na verdade, o Congresso reflete o que acontece na sociedade. E como nós temos uma baixa politização da sociedade, muitas vezes o poder econômico e o sensacionalismo prevalecem. Vou te dar um exemplo, esse tema da segurança pública. Por que não quer segurança pública? Só os criminosos não querem. Segurança pública é algo que todos desejamos. Há uma divergência sobre como fazer. E essa divergência poderia ser debatida de maneira democrática no Congresso Nacional e na sociedade, nos meios de comunicação. No entanto, o que prevalece são as imagens, digamos, caricatas. Bandido bom é bandido morto, ou direitos humanos vale para todos, inclusive para bandidos. É claro que no Estado Democrático de Direito, quem comete um crime merece ser julgado de acordo com as leis. Não merece ser linchado nem morto a priori. Tem que ser julgado. Veja bem, quando se fez a Constituição de 46, mesmo a de 67, que foi dos militares, e a de 88, se estabeleceu um conjunto de regras no direito penal para estabelecer se alguém é culpado ou inocente e qual a pena adequada que cada um deve ter. E qual é o processo de investigação, o processo de denúncia criminal. Ocorre que virou uma conversa de maluco, com o setor dizendo assim, não, a esquerda quer proteger bandidos, e dizendo que tem que atuar com toda a violência no combate ao crime, só que essa violência se volta, na verdade, contra inocentes. Pessoas que nada têm a ver com crime são vitimadas pela violência policial. Mais recentemente se fez a apologia do armamento privado.
Então, nós precisamos entender o seguinte: o Congresso não vai mudar porque nós queremos que mude. É preciso ter um planejamento político, uma preparação política para que o Congresso tenha, na votação do povo, uma apreciação mais razoável. Por exemplo, mitigar o poder econômico. Nós sabemos que o fundo partidário e o fundo eleitoral, que foram criados com a melhor das intenções, eu lutei por isso, hoje ambos são distorcidos. São um objeto de poder das elites partidárias que, em maior ou menor grau, e eu quero dizer que no PT e na esquerda em menor grau, mas acaba prevalecendo uma lógica de poder, ou seja, eu sou da cúpula partidária, eu defino quem vai merecer financiamento e quem não vai merecer. Então, esse é um debate complexo, que eu creio que não vai se resolver de maneira simples. Nós estamos há um ano do início das campanhas eleitorais de 2026. Nós sabemos que, se não tivermos um planejamento mínimo, daqui até lá, o próximo Congresso será igual ou pior que o atual. Bezoini, Normando, no dia 18 de junho, 3 dias atrás, me causou estranheza um título de uma matéria publicada na Carta Capital. O título é: Governo aposta em Arthur Lira para reverter derrotas em série na Câmara. Eu, para dizer a verdade, quando eu vi de passagem no Google, eu pensei que fosse uma matéria daquelas do sensacionalista, né? Que faz humor, né? Mas era verdade, né? Na verdade, a matéria tratava do fato do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ter sido escolhido pelo atual presidente, Hugo Motta, como relator da proposta do governo Lula para ampliar a isenção do imposto de renda. Bezoini, Normando, como é que vocês analisam essa aposta do governo de salvação é um termo que estava lá na matéria, né? Entre aspas, de salvação do semestre no Legislativo, depositando suas fichas naquele que é o pai do orçamento secreto? Aí a gente entra, digamos, na completude do título desse programa, o governo Lula 3 e o pior parlamento da história brasileira. Bezoini e depois Normando. Primeiro é bom lembrar, eu tenho constrangimento de dizer, sinto que o governo está perdido na relação com o parlamento. E aí não vai nenhuma crítica pessoal. Todos que estão lá são pessoas de valor, que têm história política, especialmente a companheira Gleisi Hoffmann, que enfrentou como presidenta do PT uma barra mais pesada do que a que eu enfrentei na época do Mensalão. Então, a Gleisi, todos os meus parabéns, todos os meus elogios, mas o fato é o seguinte: o governo não sabe o que fazer. Por que não sabe o que fazer? Porque, de fato, o que está à disposição dele para fazer uma maioria parlamentar, para aprovar os projetos fundamentais, não é confiável. Quando você fala de Arthur Lira, todos nós sabemos o que é o Arthur Lira. Todos nós sabemos que, a qualquer momento, ele pode trair. Ou talvez possa trair o tempo todo. Então, qual é o drama da Gleisi, da Casa Civil, do presidente Lula, do gabinete? O drama é o seguinte: como é que você faz para chegar até a eleição aprovando, por exemplo, a isenção de R$5.000 do imposto de renda e sem grandes contradições, nem se envolver em confusões? Então, de fato, o problema é grave. Eu não tenho a resposta. Se eu tivesse a resposta, eu faria, digamos, a missão cívica de apresentar para a Gleisi ou para o próprio presidente Lula qual é a solução. O parlamento é ruim, o Lula ganhou a eleição para presidente, mas o parlamento que saiu é muito ruim. Então, nós temos a tarefa cívica, histórica, de reeleger o presidente Lula para impedir a volta da extrema-direita e, simultaneamente, o desafio de tentar melhorar um pouco esse parlamento.
Vejam só que contradição terrível. Eu creio que a única solução é planejar, nesse um ano que falta para a campanha, um conjunto de ações para explicitar ao povo brasileiro o que está em jogo. Está em jogo, em 2026, é se vai aumentar a privatização, se vai aumentar a perda de direitos sociais, trabalhistas, previdenciários e direitos civis, e se vamos ter mais apologia à violência. Isso é que está em jogo. A soberania nacional, o petróleo, a energia elétrica, o sistema financeiro, a questão agrária, isso está em jogo. Se nós não tivermos capacidade de comunicação para mostrar para as pessoas que o voto em 2026 é a arma do povo mais pobre contra os ricos, contra os poderosos, certamente teremos dificuldade para alcançar um resultado que seja a reeleição do presidente Lula e a ampliação da base popular do Congresso Nacional. Normando, só exibiu um comentário feito por Queto Ligóis. Como diz Berzoini, o risco de termos um parlamento ainda pior é alto, com predomínio da direita e extrema-direita no Senado. O orçamento do país, o Congresso já sequestrou. É por aí? É por aí, Normando, o comentário da Queto Ligóis? Infelizmente, é por aí. Né? Dentre os retrocessos que vivenciamos, pelo menos para mim, era impensável. Você ter um retrocesso no controle das contas públicas, né? na transparência, no acompanhamento, na destinação das contas públicas, e uma personalização das contas, como a que tem com o orçamento secreto, né? Via apropriação parlamentar. Apropriação ilegítima, né? Porque o parlamento ele não é eleito para governar, ele é eleito para fiscalizar, para legislar e fiscalizar o executivo, né? Mas ele está se arvorando funções de execução do orçamento, o que é muito grave, né? É uma inversão da separação de poderes, é uma violação da separação de todos os mecanismos de aperfeiçoamento da República que foram criados desde o fim da ditadura e, sobretudo, na Constituição. Agora, como responder a isso, né? Berzoini não tem resposta, muito menos eu, mas acho que embutido na resposta do Berzoini está uma percepção que deveria provocar uma reflexão, que é o quê? Que o centro de gravidade talvez tenha que ser deslocado da arena do Congresso para a arena das ruas. E, nesse sentido, né, ter uma intervenção com a comunicação de massa didática, como o Berzoini mencionou, é de fundamental importância. E aí tem dramas, né, que a gente percebe a bola quicando no ar e dá vontade de chutar e não consegue chutar, e o governo não chuta, e gera a nossa angústia pessoal, mas tem dramas muito sérios. Eu me lembro, só para exemplificar, nos últimos anos do governo Dilma, quando a presidenta, por medida provisória, fixou a destinação para saúde e educação, né, da verba advinda do pré-sal para a União. E, na época, minha esposa estava em Portugal, em visita à família, e ela me liga e fala: poxa, então, a esquerda está puxando o carro e estamos na rua comemorando isso e dizendo para a população o que significa. Não, aquilo não saiu em nenhuma grande manchete, né? Saiu em páginas menores, e nós não reverberamos aquilo também para a sociedade. E o mesmo drama, a mesma angústia eu vivencio agora com relação à isenção do imposto de renda e à taxação dos super ricos. Porque é a luta de classes explícita, clara, evidente, didática, né? Basta pegar e colocar na TV, né, com uma campanha de massa. E é de fundamental importância que se faça isso, mas até o momento fico só no plano da angústia e estou vendo muito pouca ação.
Bezoini, não tenho certeza, numa conversa anterior nossa, a gente acabou caindo nesse mesmo ponto, a necessidade de mobilização das ruas, e eu te fiz uma pergunta sobre quais as pautas seriam pautas mobilizadoras nesse momento, já algumas semanas atrás, quais seriam as pautas mobilizadoras. Pensando nesse horizonte da necessidade de um planejamento, né? Planejamento político, eleitoral, né? Com vistas à eleição não apenas do presidente Lula para um novo mandato, a fim de afastar o risco do retorno da extrema-direita. Quais seriam as pautas importantes mobilizadoras para que se consiga eleger uma consistente bancada na Câmara dos Deputados e que se afaste o risco desse projeto que já está sendo costurado, né, da extrema-direita de tomar conta do Senado Federal nas próximas eleições? Bom, Marco, primeiro é bom lembrar que a maior parte do povo brasileiro ganha muito mal, salários baixos. E seria um papel dos partidos de esquerda, das centrais sindicais, fazer uma campanha pela valorização dos salários, para que as pessoas possam ganhar um salário melhor. Uma parte tem a ver com o salário mínimo, mas outra parte significa os salários em geral. Quem ganha 2 salários mínimos tem uma dificuldade imensa para pagar suas contas, para viver, para se alimentar. Então, não se trata só do salário mínimo, que o governo já tem uma política de recuperação, de reconstrução do valor do salário mínimo. Trata-se de discutir o que significa o salário dos brasileiros. Recentemente, um grande empresário do setor de ovos, chamado de Rei dos Ovos, ele falou que é difícil, porque o pessoal está viciado no Bolsa Família. Não, o pessoal às vezes foge até da CLT, porque o salário mínimo ainda é muito pouco, apesar de tudo que nós fizemos nesses 20 anos para melhorar o salário mínimo. Então, qual é o drama que nós temos que trabalhar? Com coisas reais. Por exemplo, a isenção do imposto de renda é uma coisa real. Não seria o papel hoje da CUT, ao invés de fazer um monte de reuniões, seminários, fazer consulta às bases, fazer abaixo-assinado, consulta, votação popular, para que você possa consultar se as pessoas querem, de fato, mais salário mínimo, o seu salário mínimo maior, a valorização real dos salários, a reforma tributária da renda, que não, lamentavelmente, o que o governo propõe é pouco, mas já é alguma coisa. Então, até perguntar, você quer a proposta do governo ou você quer mais do que isso? Porque o movimento social não pode ficar governista demais. O governo é importante, nós temos que defender o governo. Mas o papel do movimento social é tensionar os limites do capitalismo, não apenas defender o governo. O tema da reforma agrária. É bom lembrar, hoje o Brasil exporta boa parte dos alimentos que produz. Quem produz alimento no mercado interno é a agricultura familiar. Por que não fazer esse debate nas feiras do Brasil todo? Discutir que o preço dos alimentos tem a ver também com a exportação. O café está caro porque o Brasil exporta mais do que vende no mercado interno. Os ovos, o Brasil, em função da crise aviária, nós estamos exportando mais do que o consumo interno. Os Estados Unidos foi uma exportação enorme. O tema da tarifa zero, por exemplo, eu defendo que o governo federal faça um debate nacional sobre a implantação da tarifa zero com base na tributação sobre a renda. Por quê? Porque quando você transporta o trabalhador, não é um problema do trabalhador. Tudo bem, tem o vale transporte, mas não é suficiente. Então, por exemplo, por que não defender um programa nacional de tarifa zero? O óleo diesel subsidiário para
o transporte coletivo de pessoas. Seria uma forma de você fazer um debate que mobiliza a população. Não é possível que o governo tenha uma postura burocrática, administrativa. Lança a proposta do imposto de renda e parece que esquece. Fizemos a reforma tributária do consumo com cashback para os mais pobres, depois esquecemos. Política e intensidade. Tem que ter ação intensiva o tempo todo. E os trabalhadores do Brasil, na minha opinião, estão recebendo pouca informação do governo, seja porque os partidos atuam pouco, seja porque o próprio governo se comunica mal. Normando, por favor. Só fazer um adendo rápido. Está aí a experiência de Maricá, cidade fluminense, né, pioneira na tarifa zero, e que, antes que alguém fale dos royalties do petróleo, Maricá implementou a tarifa zero antes de começar a receber um grande volume de royalties, quando ainda recebia muito pouco, porque o pré-sal ainda não estava produzindo, e demonstrou que é viável. Né? A tarifa zero, concordo, é uma política de impacto imediato e de propagação, né? E que, como qualquer outra de distribuição de renda, pode levar a um processo educativo muito grande, né? A uma politização muito grande. E, por uma pergunta óbvia, se eu estou viajando de graça hoje, por que meu pai não usufruiu disso? Por que meu avô não usufruiu disso? Quem é que impedia e por que não acontecia? Com quem fica o lucro? Né? Esses debates são diretamente ligados a essas políticas e devem ser promovidos. Bezoini, Normando, Miriam Venâncio Siegel, espero estar pronunciando corretamente, mandou esse superchat dizendo: exige um plebiscito didático, pedagógico, taxar ricos, emparedando o parlamento, provocando a tensão no povo. Vocês sabem que na semana passada ocorreu um referendo na Itália, que é um país rico dessa tradição referendária, né? E não houve quórum, e era um referendo que se vinculava a nova lei de cidadania na Itália e uma série de questões de ordem trabalhista que atingiam diretamente a classe trabalhadora, e não houve quórum. Não é? É plausível, Bezoini, Normando, é plausível essa proposta da Miriam de uma movimentação, né, em nome de plebiscitos, referendos, que toquem em questões que sejam realmente expressão de pautas democrático-populares de esquerda, e, mais do que isso, é possível cogitar isso faltando 1 ano e meio para as eleições com esse Congresso que está aí? Ou isso poderia ficar como uma proposta para um novo período de 4 anos? Veja bem, a CUT tem 3 mil sindicatos filiados. Vamos imaginar que 1.000 sejam sindicatos de carimbo, sindicatos que não têm representação real. Tem 2.000 ainda. 2.000 sindicatos do Brasil fazendo uma campanha, por exemplo, a favor da tarifa zero. E consultando o povo, se querem tarifa zero ou não. Não é consultando só a sua base, não. Sindicato dos bancários de Presidente Prudente, que fica lá no oeste de São Paulo, ele pode consultar a classe trabalhadora, é livre. Ele pode se juntar com outros sindicatos, a POSP, a FUSE, se tiver sindicato de metalúrgico atuante, dos químicos, tá? Mas ele pode fazer da praça pública, visitando locais de trabalho, uma campanha dizendo assim: nós queremos tarifa zero em todo o Brasil, mas vamos cobrar primeiro da prefeitura aqui, do Presidente Prudente. Estou citando que é um sindicato que eu conheço, já fui muitas vezes lá. Sindicato dos petroleiros de Campos, Sindicato dos professores do DF.
e assim por diante. São muitos sindicatos, muitos deles com a base real. Não são só escritórios, sedes. São sindicatos que têm interação com a sua base. Dá tempo, temos um ano pela frente antes de começar a campanha. E uma movimentação como essa pode pautar a campanha. Sim. Pode provocar o seguinte: quem é contra a tarifa zero? Quem é contra a isenção do imposto de renda até 5 mil? Eu quero isenção até 10 mil. Então você é contra o governo? Não, eu sou mais. Eu quero ajudar o governo a aprovar mais isenção. Às vezes as pessoas acham, isso é uma certa ingenuidade no nosso campo, que se você falar uma coisa diferente do governo, você está fazendo oposição ao governo. Não. Eu estou dando a minha opinião. Eu quero avançar mais ainda. E eu creio que o Brasil hoje está no momento em que esse tensionamento é importante, porque a direita tensiona. O tempo todo. Por exemplo, o tema da segurança pública, ele pode ser trabalhado de uma maneira que se mostre para a população que, olha, a violência policial que a direita defende se volta contra os pobres inocentes ou pequenos criminosos, pessoas que estão em desacordo com a lei, porque não são bandidos, são pessoas que cometeram um crime ou outro aqui e que merecem ter a oportunidade de se recuperar. São filhos da classe trabalhadora. Que às vezes entram em conflito com a lei, por quê? Porque não tiveram outra oportunidade. Ah, você defende bandido? Não, eu defendo a aplicação correta da lei. A polícia não tem o direito de matar. Ah, o fulano estava armado, então eu atirei para me defender. Não é assim. Ou seja, vamos nos levantar contra isso de maneira contundente, não envergonhada, ou não. A questão é essa. Por isso que eu falo sempre o seguinte: os sindicatos, lembrando Getúlio Vargas, lá no estádio do Vasco, em 1953 ou 54, eu me lembro bem, trabalhadores, não sabeis a força que tem, sindicalizai-vos e participem do sindicato. Getúlio Vargas, que não era de esquerda. Ou seja, a classe trabalhadora precisa ser chamada do seu brio para entender a força que tem. Porque, infelizmente, a maioria não sabe, não tem nem consciência de classe. Isso não se constrói de uma hora para outra. Tem que ter um trabalho persistente para fazer como eu, lá nos anos 80, que era um trabalhador que não era politizado, me politizei ao ver conflito de classe. Ao ver que tinha um líder chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que dizia que os metalúrgicos do ABC tinham o direito de ganhar melhor. E que tinha um líder chamado Luiz Muxiquem, que dizia que os bancários de São Paulo tinham que ganhar melhor. E eu me despertei para essa luta para ser uma liderança sindical que exercia esse papel com muita satisfação. Ou seja, é preciso ter campanhas permanentes. Senão, nós vamos só ficar reclamando do Congresso. Reclamar do Congresso, considerando que é eleito pelo povo, não é uma boa política para quem defende a democracia. Bezoini, muito obrigado. Normando, um abraço. Abraço, Marco, abraço, Bezoini. Passamos aqui de 820 aparelhos conectados, acompanhando essa discussão. Boa noite de sábado à nossa audiência, quem está no Nordeste principalmente, bom São João, boas festas juninas. Não percam amanhã às 15 horas um programa, um Trilhas da Democracia com o professor de Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também da Universidade Federal do ABC, Caio Budiato, sobre a escalada bélica no Oriente Médio e no leste europeu. Nós ficamos aqui, não percam amanhã às 15 horas, um programa que foi gravado, né, irá ao ar, mas de maneira gravada. E boa noite a todos e todas que nos acompanharam até o momento. Um grande abraço. Boa noite, até a próxima.